Imagine que você é metade humano e metade vampiro. Usando essa vantagem e as suas habilidades, deseja vingar a morte de sua mãe. Então, você vai atrás de cada vampiro para eliminá-los deste mundo. No entanto, você terá que lidar com a cabeça de um grupo que pretende acabar com a raça humana através de um ritual. A história inicia mostrando uma mulher que foi mordida por alguma coisa no pescoço, dando entrada em um hospital. Em seguida, ela começa a entrar em trabalho de parto e é preciso ser feita uma cesariana de emergência. Após vários anos, quando Blade já está adulto, ele se tornou um caçador de vampiros e vemos o homem em uma balada exclusiva dos sanguessugas. O protagonista acaba com várias dessas criaturas e no fim deixa o humano que foi levado para o lugar livre, já que não encontrou nenhuma mordida em seu corpo. Blade, antes de sair do local, colocou fogo no vampiro que era o líder, que parecia estar no comando daquela balada. Mas assim que a polícia e os bombeiros chegam, apagam um homem que estava em chamas. O corpo incendiado é levado para ser examinado no necrotério. No entanto, o Dr. Curtis acha que há alguma coisa de errado e por isso chama sua colega, que ao examinar o sangue da pessoa, concorda que realmente não é um ser humano comum. Após insistir muito, a doutora Karen concorda em descer e dar uma olhada pessoalmente no incendiado. De repente, quando a mulher estava analisando o corpo, a pessoa simplesmente se levanta e morde o pescoço do seu colega de trabalho. Claro que Karen fica assustada com essa situação, não é algo normal de seu dia a dia. Sendo assim, a doutora sai correndo, mas o homem acaba a alcançando e mordendo seu pescoço também. Contudo, Blade aparece para acabar com o sanguessuga e no meio da briga o incendiado perdeu o seu braço. Mas quando a polícia surge, eles mais atrapalham do que ajudam o nosso herói e em consequência disso, o vampiro queimado acaba fugindo. Blade decide que não deixará Karen no lugar sofrendo com o que vem a partir da mordida sozinha e a leva com ele. Quando chega em seu esconderijo, vemos que Blade não lida com os vampiros sozinho. Ele tem a ajuda de seu parceiro, Abram. O homem entra em ação e aplica alho no corpo da doutora, a fim de impedir que ela se transforme caso chegue a acontecer. Blade ou Abram se obrigarão a dar um fim em Karen. Na próxima cena, vemos que na verdade quem está no comando das baladas de vampiros é um chamado Frost. E o homem foi convocado a ir em uma reunião do Conselho dos Sanguessugas para ser advertido sobre os problemas que vem trazendo para dentro da comunidade. Blade já é uma ameaça para as criaturas, agora com esses locais que Frost coordena, acaba que os vampiros ganharam muita visibilidade e isso não é bom, já que há um acordo que eles precisam se manter nas sombras. Entretanto, Frost acredita que a raça humana deve ser controlada pelos vampiros, mas logo quem está sentado na ponta da mesa corta o embalo dele, após dizer que ele não é ninguém para querer mudar as regras que os mantêm vivos há milhares de anos. Nem um puro sangue o homem é. Isso significa que Frost foi transformado em um vampiro. Ele não nasceu como um, igual aos membros desse conselho. Mais tarde, a doutora acorda e Abram explica para ela sobre a espécie que a mordeu. Descobrimos que eles conseguem até se regenerar. No entanto, a mulher não acredita de primeira nas coisas que esse homem estranho está lhe contando. Mesmo assim, Blade a alerta que ela deverá sair da cidade para sobreviver mais um dia, pois de uma forma ou outra, um vampiro irá atrás dela para terminar o que seu colega havia iniciado e assim Karen perderá a sua vida. Abram também acrescenta alguns conselhos, como comprar uma arma para usar em si mesma caso comece a ficar sensível com a claridade ou se sentir muita sede, apesar de ter bebido muita água. Depois que é largada em sua casa, a doutora se depara com um policial dentro de seu apartamento, enquanto ela arruma sua mala para sair da cidade, e o homem, como ela já havia
havia sido alertada, estava no local para tirar a sua vida. Karen usa contra ele um spray que Abram havia lhe dado. No entanto, o objeto não surte efeito, pois o homem não era um vampiro. Mas graças ao Blade que apareceu no local para ajudar, a mulher saiu com vida. O protagonista descobre que o policial é propriedade de Frost, como se fosse um empregado da criatura. Isso significa que se o policial for bastante leal, talvez um dia seu mestre o transforme em um vampiro. Na viatura do homem haviam várias bolsas de sangue que provavelmente seriam levadas ao seu dono. No entanto, antes que pudesse descobrir o lugar, o policial foge graças à doutora que impediu de Blade de atirar nele. Mas os dois ficaram esperando até a noite chegar no carro do protagonista, pois Blade sabia que o policial voltaria à sua viatura e os levaria até ao esconderijo, o lugar que ele precisa entregar as bolsas de sangue. E como já era imaginado, Blade estava completamente certo. O homem os levou até uma balada que na cozinha havia uma entrada secreta, que os levava até um lugar que armazenava vários arquivos. Enquanto isso, o policial vai ao Frost depois de esbarrar com Blade na balada e leva um recado para seu mestre, que não fica nada contente de saber que o homem entregou o esconderijo dos arquivos, então o policial acaba perdendo a sua vida. No lugar, Blade pergunta para um ser sobre esses arquivos e seus significados. O homem sabe que Frost está envolvido nisso. E Pearl, depois de levar algumas queimaduras em sua pele, decide explicar que se trata de uma profecia em que será usado 12 puro sangue para que ela seja cumprida. Blade continua sua investigação e encontra o que seria a Bíblia dos vampiros. Nesse momento, o grupo de Frost chega no local e o protagonista precisa lidar com eles. No entanto, no fim, ele e a doutora acabam detidos. O queimadinho se vinga do que Blade fez com ele e aproveita que o homem está detido para usar um de seus recursos contra o próprio. Contudo, ele só não esperava que o protagonista teria ajuda e em seguida Abram aparece no local. Graças ao seu amigo, os três saem do lugar com vida. Blade ainda deixou o queimadinho sem a outra mão e no fim daquela noite, a doutora percebeu que o protagonista não é totalmente humano. Então Abram conta a história de como conheceu. O protagonista estava vivendo nas ruas e na primeira impressão quase que não sobra para contar história, já que Abram iria acabar com ele por achar que se tratava de mais um vampiro. No entanto, logo percebeu que o garoto era diferente. A mãe de Blade foi mordida por um sanguessuga quando estava grávida do protagonista. Infelizmente, a consequência de ser mordida levou a mulher a falecer, contudo seu bebê sobreviveu. Sendo assim, Blade tem algumas coisas diferentes dos demais, como suportar alho, a luz do sol, prata e ter uma força desumana. Mas não para por aí, o protagonista envelhece como um ser humano, mas a sua sede é de um vampiro. Por isso que usam um soro para diminuí-la, contudo seu corpo está começando a rejeitar. Ao ser questionada a razão de caçar as criaturas, Karen descobre que Abram tinha uma família que acabou por causa desses sanguessugas. No dia seguinte, Frost e seus seguidores levam o líder do Conselho dos Vampiros até uma praia e lá o deixam queimar assim que amanhece. O homem ainda tirou as suas presas e colocou na mesa do conselho para entenderem quem está no comando agora. Voltando ao protagonista, a doutora conseguiu desenvolver um líquido que fará com que algumas cabeças de vampiros sejam estouradas. E também está trabalhando em uma forma de ajudar Blade na questão de diminuir a sua sede. Enquanto tira uma amostra de sangue do protagonista, o homem lhe conta sobre a doença que Abram vem carregando e se trata de câncer. Blade vai buscar o seu soro e no caminho acaba encontrando Frost, que pede uma trégua na guerra que eles vêm tendo há anos. O protagonista nega o acordo e revela saber sobre o plano do deus do sangue. Logo, o encontro deles acaba e vemos que no esconderijo que o homem vivia com Abram foi descoberto. Assim, seu amigo acaba sendo mordido diversas vezes e a doutora é levada como refém pelos seguidores de Frost. Quando Blade chega no lugar, encontra o seu amigo em um estado bem ruim e sabemos que o que tem de ser feito em seguida, mas antes Abram conta que descobriram o plano de Frost. O homem quer provocar um apocalipse
apocalipse dos vampiros e ressuscitar um deus do sangue, mas só conseguirão derramando o sangue de Blade, pois o homem é a chave para que tudo isso possa acontecer. Abram o aconselha a não ir atrás de Frost, pois caso consigam o deter, a raça humana estará acabada. Antes de se despedir de seu amigo, o protagonista entrega para ele a sua arma, já que Blade não tem coragem de impedir que ele se transforme tirando a vida dele, então Abram faz isso. Blade foi atrás de Frost e descobre no quarto do homem, em sua cama, a sua própria mãe, que ele havia achado todos esses anos que tinha perdido a vida. E, infelizmente, acabou se distraindo com essa surpresa, o que resultou com que o protagonista fosse pego por Frost. A doutora e Blade foram levados até o lugar onde será feito o ritual para que a profecia seja cumprida. Os inimigos colocam Karen em um lugar escuro para que ela se encontre com um velho amigo, mas a doutora não fica feliz, pois se trata de Curtis. O homem está transformado e Karen dá o melhor de si para sair dali. Já o protagonista é levado até um lugar onde tem seu corpo prensado, que faz o seu sangue escorrer, e o que Frost precisava para começar a profecia já é garantido. Em seguida, os 12 puros sangue são posicionados no local que deveriam, já Frost fica no meio e o ritual prossegue. Enquanto isso, a doutora conseguiu chegar onde Blade estava e o soltou de dentro do que estava lhe machucando. E para que a humanidade tivesse alguma chance, a mulher se ofereceu para que o homem acabasse com a sua sede e tivesse forças para lutar com os vampiros. Logo que se recompõe, ele precisa lidar com a sua mãe, e como a mulher decidiu viver nessa vida de sanguessuga, o homem não a poupa. Em seguida, Blade enfrenta os seguidores de Frost, e agora que está mais forte, foi até mais fácil acabar com eles. Até a doutora Karen luta contra a loirinha de Frost, e com um spray contra vampiro explode a cabeça da mulher. Depois de terminar com os seguidores, o protagonista lida com o líder deles, e com o soro que a doutora havia feito, o homem consegue vencer o seu inimigo. Assim que os dois saem do local, Blade fala para Karen que ainda tem uma guerra acontecendo e que se a mulher quer lhe ajudar, pede que ela desenvolva um soro melhor para acabar com a sua sede. Na próxima cena, vemos o protagonista em Moscou, prestes a lutar com mais um sanguessuga. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!